Amém? Você que trouxe a sua Bíblia, abre a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o que escreveu Mateus. Mateus capítulo 10. Se você não trouxe uma Bíblia, você pode acompanhar conosco através da projeção, contanto que você não fique de fora de ouvir, aprender, entender e ser abençoado por Deus. Mateus capítulo 10, versículos 7 até o versículo 10. Mateus capítulo 10, do versículo 7 até o versículo 10. Quem porventura encontrou, diga amém. Quem está procurando ainda, diga misericredo. Ainda estão? Pode ler? Diz assim: Jesus dizendo isso para os seus discípulos, tá? Indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem alparcas, nem bordões, porque digno é o trabalhador do seu salário, ou digno é o operário do seu alimento. Amém? Coloca a tua mão no teu coração. Pai, essa é a tua palavra viva, poderosa, verdadeira e eficaz. O que nós te pedimos é que essa palavra, que é poderosa, possa encontrar lugar no nosso coração. Meu Deus, fala conosco, renova as nossas forças, aumenta a nossa fé e a nossa esperança, que nós possamos sair daqui desse lugar renovados no Senhor e no seu poder. Nós repreendemos todo o atrapalho, todo o embaraço, tudo aquilo que não vem de ti, que não tem parte contigo, que de alguma forma tente, Deus amado, encontrar espaço no nosso coração ou no nosso meio, que não encontre, mas que seja repreendido em nome de Jesus. E através de tudo que o Senhor fizer aqui, dá glória ao teu nome, porque só o Senhor é digno de receber toda a honra e toda a glória. Assim nós oramos em nome de Jesus. Aqueles que concordam, digam amém. Podem sentar nos vossos lugares, graças a Deus. Nós vemos aqui nesse texto que nós lemos, eu peço que você preste muita atenção para que você entenda, porque a Bíblia toda tem uma explicação. Algumas situações que você pode não compreender, Deus revela através da vivência da sua palavra. Mas o que nós acabamos de ler hoje, agora, aqui nesse texto, é nessas palavras que Mateus descreveu, foi um momento que era bem comum nos 3 anos e meio de Jesus durante o seu ministério. Você sabe que Jesus teve 3 anos e meio para fazer tudo o que ele fez e deixar todo o legado que ele deixou. Gente, eu estou falando de 3 anos e meio para ocasionar uma revolução, porque as pessoas eram acostumadas a pensar de um jeito, a agir de um jeito, a comportar-se de um jeito, a ter determinada postura. Aí chega Jesus para mudar tudo completamente. Meus irmãos, você há de ouvir comigo que até a gente tem dificuldade de mudar algumas coisas em nós mesmos. Agora você imagina uma pessoa surgir para trazer mudança, não para uma pessoa, ou não somente para um grupo de pessoas, mas uma pessoa surgir para trazer mudança para todo um mundo, para que todo mundo tivesse uma nova postura, uma nova maneira de pensar, de agir, de fazer. Isso foi muito desafiador em 3 anos e meio. Então, ao longo desses 3 anos e meio, Jesus se reuniu constantemente com aqueles que ele separou para estar com ele mais de perto, que eram os famosos discípulos, gente. Esse que nós lemos aqui agora, nesses versos, foi um momento de conversa entre Jesus e os seus discípulos. E isso era muito comum, porque o que Jesus fez? Bom, eu tenho que mudar toda uma realidade. Vai ser complicado eu fazer tudo isso sozinho, então o que eu vou fazer? Eu vou reunir um grupo de pessoas, eu vou massificar esse ensinamento na mente deles, para que eles possam entender, compreender, e eles vão começar a levar essas boas novas para transformar a mente e a vida das pessoas. Vocês estão entendendo? Era desafiador demais, gente, muito, muito desafiador. Então ele foi, se levantou e reuniu esse grupo de pessoas. Ele teve dor de cabeça com esse pessoal demais, gente, demais. Porque eles estavam demorando a assimilar e aprender a realidade do reino de Deus. Estavam muito ligados na realidade desse mundo que nós vivemos. E a gente sabe que o reino de Jesus não é desse mundo, não é verdade?
Eu lembro até que, se você lembra, uma parte da Bíblia, que Jesus está lá, aí tem um cochichozinho, um burburinho. Eu chego e falo, gente, que cochicho é esse? Que história que vocês estão falando? E o que está acontecendo? Aí, olha a conversa. Não, é que a gente está aqui vendo e discutindo quem é que vai sentar na tua esquerda e na tua direita. Jesus olha e fala, não estão entendendo nada. Não senta aqui, deixa eu falar para vocês. Quem quer ser o maior, que seja servo. Se você quer ser o maior, se você quer ter posição de destaque, aprenda a servir. Não é posição de destaque, estar na frente, fazendo, acontecendo. É servindo que você alcança os maiores lugares do reino de Deus. Olha, foi difícil convencer esse povo todo. Esses eram os discípulos. E a gente fala muito sobre os discípulos. A gente conversa muito sobre os discípulos. Para que você saiba, a Bíblia fala muito em discípulos e apóstolos. Discípulos e apóstolos. Tem diferença? Basicamente não. Mas para que a gente entenda, para que a gente saiba bem, discípulo. A palavra discípulo se refere a um aprendiz ou seguidor. A palavra apóstolo se refere a alguém que é enviado. Quem aqui crê em Jesus? Se você crê em Jesus, você segue os ensinamentos dele, você acaba sendo um discípulo. Porque você é um aprendiz, você é um seguidor. Eles eram também apóstolos porque haviam sido enviados por Jesus para essa missão muito desafiadora. Agora, gente, nesse meio todo que a gente sempre ouve falar de todos eles, em uma pregação, em uma leitura bíblica, a pergunta é, quem eram os 12 discípulos de Jesus? Vamos lá, quem que vocês lembram? Hein? Eu só escuto Pedro, Tiago, João. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago. Vamos lá, Pedro, Tiago, João, quem mais? Marcos, quem mais? Judas, carioca. Eu quero em ordem os 12. Vamos aprender porque, os 12 discípulos ou apóstolos, como são chamados, originais, eles estão listados em Mateus capítulo 10, versículo 2 a 4. Não precisa abrir que a gente vai ler. Como diz, cadê? Quem são? Eu quero que você leia comigo para a gente poder entender quem é cada um. Quem são cada um desses discípulos ou apóstolos? Vamos lá, diz assim, ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, então era Simão Pedro, certo? Simão Pedro e André, seu irmão, então era Simão Pedro e André, que eram irmãos. Tiago, filho de Zebedeu, atenção para as grávidas, Zebedeu, um bom nome. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, então Tiago e João, que eram irmãos. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago também, filho de Alfeu e Tadeu, como era o mesmo nome, diferenciavam pelos pais. Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Gente, essas foram as pessoas que Jesus reuniu para andar com ele. E ouve bem o que eu vou te dizer, porque era todo mundo um diferente do outro. Era como juntar PT e PMDB. E assim, PSDB. Gente, para e pensa. Uma pessoa que é totalmente diferente de você, no pensamento, na postura, na opinião, em tudo. O que a gente procura fazer? Não andar tão perto, porque gera muito conflito, não é verdade? Se a pessoa não concorda com você em nada, se ela tem visão diferente, se ela tem pensamento diferente, se tudo para ela, nada bate com o que você acha e defende, você procura não estar direto com essa pessoa, porque é complicado, gera conflito. Só que Jesus juntou 12, um diferente, gente, um publicano com um zelote. Quem era zelote? PSTU. Só a luta muda a vida. Aquele povo, gente, que queima pneu, que bloqueia a estrada, que faz greve. Os zelotes eram os revolucionários. Eles queriam mudar o sistema político e econômico. Aí juntam um zelote com um publicano. Imagina um arranca-rabo. Difícil. Só que Jesus juntou várias pessoas de diferentes realidades para alcançar um público diferente. Quem me entende aqui? Para que pudessem, ao levar a palavra, alcançar pessoas diferentes. E esses eram os 12. Eles deixaram muitos de seus afazeres e foram seguir Jesus, aprender com ele e reproduzir os seus ensinamentos. Eles passaram a estar com Jesus, alguns parcialmente, alguns em tempo integral.
para estar com ele, segui-lo e aprender com ele, para poder tocar para frente essa obra, esse ministério. Mas eles eram pessoas especiais, eles tinham algum estudo especial, eles tinham alguma característica, uma habilidade especial? Não, gente. Os 12 discípulos, ou apóstolos, eles eram homens comuns, a quem Deus usou de maneira extraordinária. Podia ser eu, podia ser você. E entre os 12 estavam pescadores, um coletor de impostos e um revolucionário, que eu acabei de falar. A mistura de pessoas que tinha entre si. Aí andando com Jesus, eles enfrentavam todos os dias um desafio diferente. Mas eu não digo eu vou até corrigir depois, mas eu diria um dos maiores desafios deles, na verdade, é o nosso maior desafio hoje, agora, nos nossos tempos. E você pode falar, o maior desafio deles, que é o nosso, é o quê? É testemunhar? Testemunhar é desafiador, mas é mais fácil falar do que viver alguma coisa, né, gente? Quer ver? Para e pensa comigo. Quando alguém chega perto de você, cheio de problema, atribulado, você sempre tem uma palavra boa para essa pessoa. Vamos lá, não desiste, não se desespera, Deus é contigo, o Senhor te abençoa. Mas quando é você que está passando, é complicado, né? Você virar para o espelho, vamos lá, não desiste, você pode, você consegue. A gente fica raso, a gente tem que ouvir alguma coisa, algum apoio de alguém, porque é normal, para a gente é isso. Mas eu diria que um dos maiores desafios que esses homens enfrentaram hoje, para mim, para você, é um desafio muito grande, porque embora nós sejamos de Deus, quem é de Deus aqui, levante a sua mão. Eu digo isso que é para todo mundo ver, não só quem está aqui, mas o mundo espiritual também, que a gente não enxerga. Quem é de Deus aqui, levanta a mão. Gente, é de Deus, viu? Nós somos de Deus, nós vemos grandes coisas de Deus, nós vemos grandes milagres de Deus, mas para a gente também esse é um grande desafio, como era para os discípulos. Olha só o que a Bíblia diz no versículo 9 e 10, coloca para mim. Jesus falou, olha gente, não possuais nem ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes, que era uma bolsinha que colocava dinheiro, nem alforjes para o caminho, nem bordões, nem 2 túnicas, nem alparcas, porque digno é operar do seu alimento. Olha para mim, Jesus falou, olha gente, não fiquem preocupados com nada, não fiquem preocupados com a roupa de vocês, não fiquem preocupados com o sapato se ficar velho e gasto, não fiquem preocupados se vocês tiverem que viajar e não tiver roupa suficiente para viajar, não fiquem preocupados com o dinheiro para levar, não fiquem agoniados se não tem cartão de crédito, não fiquem preocupados com o dinheiro para pagar a passagem de ida e de volta de vocês, não fiquem preocupados com a comida que vocês vão ter que comer, porque todo mundo tem que se alimentar, não se preocupem com nada, simplesmente vão, irmão. Isso é muito desafiador. Se eu chegasse agora e falasse, gente, olha, eu tenho uma missão para toda essa igreja, eu convido você para ir comigo agora, viajar, nós vamos nesse momento, assim que acabar o culto, ao sul do país, fazer uma missão. Não leve nada, não leve nada, não leve nada, simples daqui vá direto para o aeroporto. Quem ia? Porque, gente, quando a gente vai viajar, o que a gente faz? Primeira coisa, minha irmã, não, eu separo o dinheiro. Porque viajar sem dinheiro é miséria. Quem concorda comigo? Você viajar e não ter dinheiro para gastar é muito ruim, meu irmão. E o pior, quando você viaja com pessoas que têm dinheiro e você não. A cara da gente. Uma vez eu me meti nessa, eu fui inventar de viajar, lá onde eu morava tinha um pessoal, eu viajei com 2 pessoas da Suíça. Suíça não conhece crise, gente. Não tem crise na Suíça de nada. Aí um brasileiro, viajei com 2 suíços. A gente foi para Lisboa. Eu cheguei lá, nos restaurantes caros, nas coisas. Eu ia lá. Bruno, você quer? Não. Eu estou cheio. De fome. Mas, obrigado, não. Aí eles compravam. A gente quando viaja com pouco, a gente tem que escolher o que comprar. É ou não é? Isso aqui eu vou comer. Isso aqui, que é para sobrar à tarde. É souvenir? Não, isso aqui é caro. Lembrancinha, tem a desse tamanho, a desse e a desse. Tem a de bolso? Que é a mais barata, que é mais em conta. Quando você tem pouco dinheiro é assim, é complicado. Viajar com pouco dinheiro é horrível. Quem concorda comigo? Depois que você junta um dinheiro para viajar, você faz a sua mala. Todo mundo faz uma mala para viajar. E geralmente coloca coisa que a gente nem usa. Não, mas sabe lá, né? Vão me prevenir. Sempre volta roupa limpa e dobrada. Que a gente passa o dia todo com uma roupa só. Azedo. E sempre volta a roupa limpa que sobrou, que você nem chegou a usar. Leva uma mala cheia de coisa pesada, carregada, e nem usa tudo que está lá. Um monte de sapato, um monte de calça, um monte de blusa, para quê? Nem usa. Mas a gente faz isso para se prevenir, para poder viajar e se sentir bem. Quem faz isso? Todo mundo.
Agora você imaginou falar agora para você, gente, ó, nós vamos viajar agora lá para Porto Alegre. Não quero que ninguém leve nada. Não leve nenhuma mala, nenhuma roupa, nem o seu desodorante, nem o seu shampoo, nem o seu sabonete, nem o seu perfume. E não precisa levar dinheiro nenhum. Só vamos embora. Quem ia, gente? Gente, vamos ser sinceros. É desafiador, não é? Não é uma coisa estranha. Meu Jesus, e agora como é que a gente faz sem roupa nenhuma, sem dinheiro nenhum? Foi isso que Jesus falou para os seus discípulos. Vão, façam, preguem, andem, se movimentem no meio de tudo. Não se preocupem com o dinheiro de vocês, nem com a roupa de vocês, nem com o sapato de vocês. Não levem 2 sapatos, não levem 2 roupas, não levem saco de dinheiro, não levem carteira, nem cartão de crédito. Simplesmente vão. Jesus ensina uma coisa para os discípulos que ele ensina para a gente. O que é, pastor? Viajar sem nada? Não. O que Jesus ensina para os discípulos que ele ensina para a gente? Ele ensina a viver de fé. E para nós, viver de fé é um baita de um desafio, porque a gente se programa, a gente se prepara, a gente se organiza para as coisas. Viver de fé é ir embora crendo que alguma coisa vai acontecer, mas sem ver absolutamente nada. Ninguém está preparado para isso, não. A gente vai se preparando ao longo da nossa vida com Deus, porque viver de fé é um desafio. Viver de fé, eu estou falando em esperar por alguma coisa que você não vê, esperar por alguma coisa que você não sabe quando vai chegar, mas você está aqui esperando, tranquilo, calmo. Isso é viver de fé. Viver de fé é acordar de manhã tendo que sair para resolver um problema e você não tem nenhuma possibilidade ou probabilidade para resolver esse problema, qualquer que seja ele, familiar, financeiro, pessoal, emocional. Aí você sai para resolver isso, mas você não tem nenhuma ideia de como você vai resolver isso. Só que você vai embora, como diria, no rumo da venta. Vamos lá, e seja o que Deus quiser. E sempre alguma coisa acontece que você consegue superar e resolver. Quem já viveu isso aqui? De nenhuma porta aberta, nenhuma possibilidade, nada, vezes nada, e de repente alguma coisa acontece, surge, uma porta abriu, alguma coisa aconteceu, eu fui abençoado, Deus me alcançou. De onde? Não sei explicar, não sei dizer. Quem experimenta isso é quem vive de fé. A própria palavra de Deus diz: fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. É a certeza de algo que estamos esperando, embora não estejamos vendo absolutamente nada, mas a fé me move a isso. Eu não estou vendo isso na minha mão, eu não estou vendo eu alcançando isso, eu não estou vendo eu recebendo isso, mas a minha fé me move a acreditar que isso vai acontecer, que isso vai chegar. Eu não cogito a possibilidade de não acontecer, eu não cogito a possibilidade de não chegar, porque eu vivo de fé, então para mim vai chegar e vai acontecer em algum momento da minha vida. E isso para a gente é desafiador. Meus irmãos, viver de fé nos faz enxergar nas adversidades oportunidades. Gente que vive de fé não fica olhando, meu Deus, dificultou, meu Deus, é um problema, meu Deus, meu Deus. Quem vive de fé consegue olhar, bom, isso aqui aconteceu e eu perdi isso aqui porque Deus me livrou. Quem vive de fé consegue enxergar essas coisas. Quem vive de fé consegue ver, bom, essa porta até hoje não abriu porque Deus não queria que eu passasse por ela, então por isso que não abriu. Quem vive de fé, crê, entende, espera, simples assim. Não fica cheio de neura, não fica cheio de, questionamentos pessoais. Porque quem vive de fé consegue ultrapassar e atravessar essas coisas. Quem vive de fé vê nas adversidades oportunidades. Agora a questão é, poxa, legal, é bom ver isso. Quem tem fé aqui, gente? Todo mundo, porque senão não estaria aqui. Você viria para uma igreja para quê? Não vai estar Deus aqui para você olhar, porque ninguém viu. Jesus também não vai estar aqui para olhar, porque ninguém viu. Alguém já viu Jesus aqui? Já? Eu nunca. Só a história aquela história que eu contei para vocês. Lembra, Sueli, a história que eu contei para vocês? O doido chegou para outro doido, uma conversa de doido. O doido chegou e falou: eu sou Jesus. Até quem? Eu sou Jesus. Que Jesus? Eu sou Jesus da cruz. Que Jesus da cruz, rapaz? Tu não é Jesus nada. Eu sou. Tu não é Jesus, doido? Eu sou. Tu não é. Eu sou. Que Jesus tu é? Eu sou o Jesus da cruz, o pregado. A partir do mesmo. Quem foi que disse isso? Foi Deus. Eu! Quando que eu te disse isso? Só um desse para ver Jesus, porque ninguém viu. Você vem para cá porque você tem? Não porque você já viu.
Então, já é uma fé, é um bom começo. Agora, como que está a tua fé? Quem acha que pode melhorar um pouco a sua fé, porque a sua fé é meio que... Pastor, eu não sou uma pessoa fedorenta, eu não... A questão aqui é, por que viver de fé, gente? Por quê? Eu estou nesse GIF. Por que viver de fé? Qual é a explicação? Para quê? Para que a gente tem que viver de fé? Meu irmão, ouve o que eu vou dizer para você. A gente precisa aprender a viver de fé, porque viver de fé torna a vida menos complicada. Diga amém. Viver de fé torna a vida menos pesada. Viver de fé torna a vida menos estressante. Ouça o que eu digo para você. Viver de fé não deixa a nossa espera cansativa. Porque quem vive de fé sabe que ainda não chegou ou ainda não aconteceu, mas eu vou permanecer esperando porque vai chegar e vai acontecer. Quem vive de fé tem essa convicção, não fica cansado caindo pelos cantos, sem força, desanimado. Quem não vive de fé só conta a derrota, meu irmão. Como é que tá? Tem que falar que tá bem, né? Então tá bem. Antes de não falar. Tem pessoas que a resposta é luta. Como é que tá? É a luta. Meu irmão, todo mundo luta. É a vida. Melhor que a morte. Umas coisas assim que o povo... Todo mundo luta, minha gente. Mas viver de fé torna a nossa espera nada cansativa. Porque você está aqui esperando, não chegou ou não aconteceu. Só que quem vive de fé não cogita a possibilidade de não alcançar ou de não viver. Quem vive de fé crê, acima de tudo, que no tempo de Deus, que é o tempo ideal e certo, vai chegar e vai acontecer. Eu vivo de fé. Quem me entende, diga amém. Gente, viver de fé esmaga a nossa ansiedade. Viver de fé esmaga a nossa ansiedade, porque a pessoa ansiosa, ela fica naquele ímpeto, naquela aflição de quando, que nem o burro do Sirene. Já chegou? Já chegou? Já chegou? Já chegou? Já chegou? Quem se considera uma pessoa ansiosa, por favor? Eu não falo só no quesito, eu não sei esperar. Eu não sei nada que exige de mim um pouco de tempo. Não sei. E aí, como é que vai ser? E aí, já deu certo? E aí, funcionou? O dicionário fala para a gente que a ansiedade é uma comoção aflitiva do espírito que receia que uma coisa suceda ou não. Ou seja, não aconteceu e já está ansioso. Tem gente que nem sabe das respostas e já está ansioso. Tem gente que nem recebeu o esclarecimento das coisas e está ansioso. Tem gente que nem colocou as coisas em pratos limpos para ser esclarecida e já está ansioso. É um tal de e se. E gente que vive no e se, oh meu pai, se liberta disso, ansioso. É um sofrimento de quem espera o que é certo vir, impaciência. Quando a pessoa vive de fé, ela consegue esmagar a ansiedade dela. Porque quem vive de fé está sempre preparado para o pior, crendo firmemente no melhor. O pior chega e não surpreende você, e não abala você, e não destrói você. O pior chega, só que você está de certa forma preparado, porque você sabe que esse pior chegou, se estabeleceu na sua vida, mas alguma coisa sempre acontece que o melhor chega. Quem vive de fé está sempre preparado para o pior, crendo firmemente no melhor. Tipo, tem essa imagem, minha gente, o bichinho está lá, crendo que alguém vai ver e vai salvar. Está lá a plaquinha do... A bichinha procura-se e ele está lá. É o pior, mas alguma hora uma coisa boa acontece. A gente está preparado para o pior, mas crendo que sempre o melhor vai chegar. Você me entende, irmão? E assim, o pior chega sempre de repente. Você está todo, porque a gente se programa, a gente se prepara, a gente se organiza. Quando acontece o imprevisto, acaba com a gente. É ou não é? Ah, está tudo preparado, tudo ok, me preparei, me organizei. Ah, meu Deus, quebrei um braço. E agora? Remédio, médico, tratamento, dinheiro, não sei o quê. Ah, meu irmão, bate logo um aperto no coração. Quando o meu carro começa a fazer algum barulho estranho, que eu vou na oficina, meu Deus, vai na minha frente, nessa oficina, meu pai. Porque ter carro é ter um filho.
Eu chego na oficina e falo, moço, olha, faz uma olhada assim por cima. Assim, passa assim o olho para ver o que pode ser, que tem que fazer para ficar logo bom. Mas nunca é coisa pouca. Tem que trocar isso. Mas se eu trocar só tal coisa agora resolve. Mas tem que trocar depois. E sempre é 1.500, 2.000, 2.500. Não é assim, gente? É horrível isso. E quebra a gente ou não? Meu Deus, de onde que eu vou tirar esse dinheiro, meu pai? Porque isso aqui era para pagar não sei o que, isso aqui era para fazer não sei o que, isso aqui era para não sei o que. Pega de surpresa. O pior, às vezes, chega sempre assim, de repente. Só que a gente está vivendo o pior preparado, sabendo que o melhor sempre aparece, porque Jesus providencia. Quem vive de fé, vive assim, sem ficar nessa aflição, nessa ansiedade, nessa, agonia interior. Quem vive de fé, viver de fé, nos permite experimentar a provisão de Deus. Gente, só vive a provisão de Deus quem vive de fé. Porque Deus sempre coloca a mão dele e faz alguma coisa acontecer no meio do nada. Quando não tem, quando não dá, quando não é, simplesmente surge alguma coisa do nada que não tem explicação. E aquilo que não podia passou a poder, aquilo que não era passou a ser. Quem já viveu isso? Eu já vivi isso inúmeras vezes na minha vida. Quando meu pai era pastor no Acre, o Acre existe, a Gleice ganhou o BBB. Quando meu pai era pastor no Acre, eu morei lá um tempo. E quando nós chegamos lá, gente, a igreja era uma igreja bem difícil mesmo. Eu lembro que a gente chegou numa igreja que era assim, a igreja era assim, era um chão batido de barro. Aí era dois pedaços de pau fincados no chão e uma ripa em cima. Esse era o banco. Eu vivia caindo porque eu dormia no culto e não tinha encosto. Aí meu pai pregava e eu ficava. Sei que eu caía bem e ninguém percebia. Na adoração que minha mãe dá conta. Vamos orar, menino? Vamos orar, dá a mão. Menino, vamos orar. Menino! Eu no chão. Inúmeras eu caía. A parede era de lona, aquela lona preta. E o teto era aquele teto que eu não sei o nome daquele tipo de telha, meu irmão. Quando cai uma gota de chuva parece que o mundo está acabando. Não, Brasilite ainda é grosso. Brasilite ainda é grosso. É aquele telhado fino, zinco, que é aquele tipo alumínio, né? Gente, quando chovia, ninguém vai se ouvir. Quando chovia, aquele bicho cai naquele telhado. Eu só via meu pé assim. Ninguém entendia nadinha. Tanto que era o barulho da chuva naquele. Gente, olha, a situação era difícil. Ele levantou a igreja todinha com o maior sufoco. Deu um vento, acho que foi o diabo que soprou, caiu tudinho. A igreja desabou toda. Do teto, de tudo, caiu tudo. E agora? Vamos fazer de novo. Aí começou a fazer de novo. Levanta a igreja de novo. Quando está mais da metade, cai de novo. 2 vezes. Eu lembro que eu era criança, eu falei para meu pai: pai, quer, filho? Deus não quer a gente aqui. Acho que eu tinha uns seus 7 anos que eu tinha. Eu falava: Deus não quer a gente aqui, porque isso aqui é para cair nas cabeças da gente, isso aqui é para a gente morrer. Ah, não, espera, que Deus tem alguma coisa para fazer. Sempre era assim a boca dele: Deus tem alguma coisa para fazer, Deus tem alguma coisa para fazer, Deus tem alguma coisa para fazer. Eu falava: muito bem, que ele faça logo, né? Porque tá feio. A cor tá feia. Quem já pensou assim? Você está no maior sufoco e alguém vem e fala: olha, Deus tem um plano. Quede. Cadê? Opera, faz logo, porque está difícil. Quem vive de fé entende. Quem vive de fé, quando alguém fala: olha, fica assim porque Deus tem um plano. Amém. Acalma o coração. Quem não vive de fé não entende, não compreende isso. É assim que a gente vivia, era complicado. Depois Deus abençoou. Passou a ser a maior igreja da cidade. Gente, era uma igreja linda que tem lá até hoje. Glória a Deus, firme. Uma bênção a igreja de Rio Branco. Muito, muito, muito legal mesmo. Só que o começo era assim. Eu lembro que a gente morava nos fundos da igreja, numa casa de madeira, porque era tudo basicamente de madeira, que madeira era mais barato. Tinha um escritório de madeira que meu pai sentava lá. Uma vez ele estava sentando no escritório, preenchendo um relatório, caiu uma cobra, gente, no pescoço dele. O terreno era cheio de cobra, ele sabe, era cheio de cobra. Que história doida, né? Mas eu morei numa corra dessa, minha gente. Banheiro, não tinha banheiro não. Era uma cintina. Lá no fundo, uma casinha no meio do mato, com um telhadinho. Eu falei: pai, cadê o banheiro? É aquele lá. Eu falei: aonde?
Lá, falei, meu Deus. Vem lá que eu vou te olhar. Gente, a pessoa tem muito equilíbrio para ficar numa cintina. Eu era gordo, como é que ia ficar equilibrado? Tá pra frente, pra trás, pra frente, pra trás. É aqui. Quando eu abri aquela porta que eu entrei. Ai, que nojo. Era aquele buraco no chão e os bichinhos, vem. Horrível. 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 Essa era a nossa vida, meu irmão. A gente vivia assim lá, não tinha nada não. Era isso aqui que a gente vivia lá. E não tinha quem me fizesse ir nessa cintina. Não ia. Falava, não vou. Foi o período que a gente mais colecionou latinha de leite mococa. Que eu sentava na latinha de leite. Para poder... Era horrível. A gente ria. Essa era a realidade. Era essa a realidade. Era isso, dia após dia. A gente ri, parece engraçado, mas era o que eu vivia. Era o que a gente vivia. A gente não tinha a despensa cheia, não tinha comida na despensa para a gente poder assim, sabe, aproveitar e fazer acontecer. Não tinha. A gente tinha que comer hoje, porque amanhã Deus proverá. Isso é viver de fé. E eu lembro que a gente ia para a porta da igreja, a casa lá no sul, a gente ia para a porta da igreja, todo dia de manhã. A gente ia para a porta da igreja, ia lá para a porta e ficava lá. Aí eu falava, pai, você está fazendo o quê? Estamos esperando o café da manhã. Porque todo dia, por volta de entre 7h15 e 7h30, passava alguém, levava uma sacola com alguma coisa para comer no café da manhã. E era toda vez. Aí uma vez, para mim, na minha cabeça, ele sempre combinava com alguém. Eu imaginava que era alguém da igreja. Aí uma vez a pessoa chegou, deu a sacola, a gente entrou e falou, meu filho, esqueci de agradecer. Vai lá agradecer. Eu falei, posso ir depois que eu comer? Ele, não, vá logo. Eu falei, meu pai, pô, eu vou. A igreja tinha uma rua, eu não lembro se era do lado ou na frente, uma rua de tijolinho, que para chegar na rua era questão de 1 minuto. Então, entre o tempo que a pessoa deu a sacola, ele mandou eu ir buscar a pessoa para agradecer, era 1 minuto e meio, e a rua era diretona, não tinha transversal, então ele só podia estar nessa rua que ele entrou. Eu corri até a rua, quando eu cheguei na rua, não tinha... só tinha um casal numa parada de ônibus, cedo, indo para o trabalho. Eu falei, escuta, vocês viram aqui passar um rapaz alto, roupa clara, que... Não viu. Não passou ninguém? Não, ele foi direto. Não, ele não foi direto, moço, que eu vi ele entrar nessa rua. Ele não passou por aqui. O homem, não, ele nunca passou por aqui. Não, ninguém passou aqui, hein, menino? A gente está aqui desde vocês esperando o ônibus, vai embora. Eu peguei e fui embora. Corri e falei, pai, tinha um casal na parada e não tinha... Ele falou que ninguém passou na rua. Quem foi que o senhor mandou vir? Com quem que o senhor combinou? Porque eu imaginava isso. Ele falou para mim, eu nunca combino nada com ninguém. Deus sempre manda. E nesse dia chegou uma penca de banana, uma lata de leite, café, pão, queijo. Ele falou, eu nunca combino nada com ninguém. Deus sempre manda alguém para cá para trazer alguma coisa para a gente. Gente, isso é viver de... Teu coração não fica atribulado nem agoniado, porque você sabe que Deus vai vir com provisão. Quem viver de fé nos permite experimentar a provisão de Deus. O dicionário fala que provisão é ato ou efeito de prover, abundância, fornecimento. Deus é o nosso provedor. Quem crê nisso, diga amém. Aí você pode falar, poxa, pastor, que coisa tocante, profunda e linda. Poxa, eu quero isso para a minha vida. Mas a verdade é que eu ainda não consigo viver de fé. Para alguns de nós é difícil viver de fé. A gente só se acalma quando tem na mão, ou quando está para acontecer, quando a gente tem alguma notícia, quando a gente tem alguma informação. É assim que a gente consegue viver, é mais tranquilo para a gente. Esse aqui é o laudo médico. Mas a gente não consegue viver de fé com um papel na mão, falando um monte de coisa errada. Mas eu creio que vai ficar bem. Quem foi que disse? Ninguém. Nem o médico disse, nem o exame disse, nada, nem ninguém disse isso. Mas eu creio. Como? Viver de fé. Alguém já passou por isso? Muitas pessoas aqui, isso é viver de fé, mas eu não consigo viver de fé, eu tenho um bloqueio, uma dificuldade, porque eu sempre fui muito organizado com as minhas coisas, eu sempre tive o controle das coisas, eu sempre tive o domínio das coisas. Tem uma hora que a gente não tem não, que a gente tem que colocar a fé para funcionar e viver de fé. Como é que eu faço no meu caso que eu não sei viver de fé? Tem um exemplo na Bíblia que é muito profundo, entre Jesus e um homem que estava com seu filho completamente possesso por espíritos malignos, há muito tempo. Esse rapaz vinha há muito tempo perturbado por espíritos malignos que queriam tirar a vida dele. Ele correu até Jesus e ele falou assim para Jesus, muitas vezes eles têm lançado no fogo e na água para destruir,
Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Aí Jesus disse para o pai: se tu podes crer, porque tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino falou assim, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. O que ele quis dizer? O que é isso, gente? É o ar-condicionado, será? Não vai explodir não, né, meu irmão? Aracaixa. Graças a Deus. Foi eu? Jesus falando isso para esse pai. E esse pai falou: Jesus, olha, eu creio, mas minha fé é pequena. Jesus, eu creio. Eu sei que tu podes fazer alguma coisa, mas a minha fé é pouca. Eu não estou conseguindo muito ver, não estou conseguindo muito crer, não estou conseguindo muito visualizar. A minha fé é pequena em relação a isso. Quem já se viu assim? Eu me vejo muito assim. E o que fazer numa hora dessa? Fazer o que esse pai fez. Reconhecer diante de Jesus que a sua fé é pequena, que a sua fé é pouca. Falar mesmo para ele. Depois que você reconhece para Jesus: olha, minha fé é pouca, está pequena para essa situação. Aí você vai e pede ajuda. Senhor, como esse pai, me ajuda na minha pouca fé, me ajuda na minha incredulidade. Eu queria poder crer um pouco mais, mas não estou conseguindo ver, não estou conseguindo crer. Me ajuda a crer um pouco mais nisso, Senhor. Pede ajuda para ele. Porque sempre vai ser assim. A luta é grande, mas a vitória é certa. Ele ajuda a gente. Quem precisa dar uma melhorada, uma turbinada na sua fé. Porque você tem fé. Mas parece que a nossa fé é bombardeada o tempo todo, né? Você acorda de um jeito e dorme de outro. Quem precisa dar uma melhorada, uma renovada na sua fé, porque sua fé está meio que devagar. Você sente, eu quero melhorar minha fé, gente, eu preciso. Eu digo, eu preciso, Bruno, preciso. Embora eu veja milagres e o agir de Deus todos os dias na minha vida, a gente sempre precisa renovar a nossa fé e aumentar a nossa fé. Quem precisa disso, diga amém. Então fique em pé no seu lugar e vamos orar juntos. Vamos clamar e pedir isso para Jesus juntos. Feche seus olhos. Eu queria pedir que você colocasse para Jesus qual é a situação ou a realidade que você se vê com pouca fé. Você tem fé para algumas coisas, mas você não está conseguindo viver de fé nesse ponto bem aqui, X. Jesus já sabe, mas Ele quer ouvir de você. Vamos falar com Ele. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Eu posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Tu és Deus de perto e não de longe, tu nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir
posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Tu és Deus de perto, não de longe. Tu nunca mudastes, tu és fiel. Que não é homem pra mentir, tudo pode passar, pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Fala com Jesus aí no seu lugar e coloca aquilo que nós falamos logo no começo. Jesus, por favor, aumenta a minha fé. Eu posso orar e pedir e fazer tanta coisa, mas se minha fé não for compatível, eu não alcanço, gente. Aprender a viver de fé em situações desse mundo que está cada vez mais difícil, mais complicado de se viver em todos os sentidos. Mundo de enganos, de mentiras, de prejuízos, de roubos. É preciso aprender a viver de fé para conseguir viver nesse mundo. Se você não consegue, fala com Jesus. Jesus, me ajuda a viver de fé. Porque tem situações que estão me sufocando, tem ansiedade que tem acabado com a minha saúde, preocupações que têm me consumido, aflições que têm me roubado a alegria. Pai, me ajuda, me ensina a viver de fé. Embora o que eu viva não seja situações de possibilidades ou probabilidades, embora a minha realidade seja uma sequência de portas fechadas, embora a minha realidade seja uma sequência de situações que não acontecem, que não desenvolvem, Pai, me ajuda a viver de fé, me ajuda a viver de fé, me ajuda a viver de fé, Senhor, a viver de fé. Eu vou orar com você e por você. Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, como a sua própria palavra diz, eu te apresento cada pessoa que se encontra aqui nessa já noite de domingo, que traz até o Senhor questões muito particulares que exigem fé. E nessas realidades, Deus amado, alguns de nós não estamos conseguindo viver de fé. Alguns de nós não estamos conseguindo ter habilidade para viver de fé e atravessar dias difíceis. Eu peço que o Teu Espírito Santo esteja ajudando, sustentando e amparando. Nos ajuda a viver de fé quando as situações não forem favoráveis. Nos ajuda a viver de fé quando as respostas não forem positivas. Nos ajuda a viver de fé quando os resultados não forem, Deus, bons. Nos ajuda a viver de fé quando nós não tivermos portas abertas, nem probabilidades, mesmo que distantes de alguma coisa acontecer. Nos ensina a viver de fé. Viver de fé, crendo, acreditando em um Deus, no poder desse Deus, no agir desse Deus, no trabalhar desse Deus. Pai, eu oro e te peço isso nessa noite em nome de Jesus Cristo, por cada pessoa, Deus, que ora, que te apresenta o seu coração, a sua vida e as suas necessidades. Opera assim, para a glória de Deus Pai, nós oramos em nome de Jesus. Coloca a mão no teu coração e ora assim comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que em muitas situações, em muitas circunstâncias, em inúmeras realidades, a minha fé é pouca. Em algumas realidades, eu reconheço que não sei viver de fé, mas eu clamo ao Senhor nessa noite, me ajuda, como esse pai te pediu, que o Senhor aumentasse a fé dele, que o Senhor o ajudasse na pouca fé que ele tinha. Eu te peço nessa noite, me ajuda na minha pouca fé, diante de situações desafiadoras. Me ajuda na minha pouca fé, diante de portas fechadas. Me ajuda na minha pouca fé, diante de impossibilidades. Me ensina a viver de fé, para que eu possa te agradar e viver melhor. Assim eu oro e te peço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos ajude.
peço isso no nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Eu convido você a sentar no seu lugar.